Salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu vim apresentar para vocês essa bela máquina Peugeot 208 2022. Bom, esse carro de entrada aqui da marca francesa aqui no Brasil e também ela inaugura uma nova plataforma chamada CMP, nova plataforma aqui para a América Latina que contempla todos os carros dessa marca. Como eu vamos comentar então pontos positivos, negativos, custo de manutenção para que a gente indica e fez aquela avaliação completa. Primeiramente, esse carro vem atualmente em 5 versões, duas com motor 1.0 e câmbio manual de 5 marchas, que seria a Life e também a Style. Vale lembrar que a manual com motor 1.6 acabou saindo de linha quando veio essa daqui. Também essa aqui já nova parceria aí, a Stellantis, então utiliza um motor do Argo, não um motor Peugeot como acontece no 1.6, então 1.0 utiliza o motor do Argo. Para essa versão temos um 1.6, que seriam 5 versões, 1.6 automático de 6 marchas, que nós temos, então é a Active, a Allure e depois a Griff. Essa aqui é a versão Allure, que é a intermediária aí da marca. Já vem bem completo, com bastantes equipamentos aí, bem interessante. Esse carro ele ficou mais largo, mais comprido e também mais baixo em relação às versões anteriores. E agora disponibiliza um pacote bem interessante, chamado Drive Assist. Mas afinal, o que seria esse pacote aí? Pacote voltado para questões de segurança, como por exemplo, aviso de frenagem emergencial, frenagem autônoma quando o carro percebe que a mente vai ter uma colisão, aviso de mudança involuntária de faixa, ou seja, se não deu certo e mudou de faixa, ele avisa vibrando e voltando um pouco o volante para você, para a posição certa da faixa. Também temos esquema de farol alto, que ele quando reconhece o carro de sentido controle, ele abaixa o farol alto. E também leitura de placas de trânsito, de velocidade, isso ajuda bastante. Então ele lê e coloca ali na frente para você qual que é a velocidade máxima daquela via. Vale lembrar também que agora, para 2022, temos também o EGT, que seria o Peugeot 208, porém na versão eletrificada. É um compacto aí também para competir como o Mini Cooper elétrico, Fiat Cinquecento, o Renault Zoe, enfim, esses outros compactos que vieram aqui para o Brasil nos últimos anos. Temos uma frente bem interessante com o DRL Mittel daqui dente de sabre. Esse caso aqui não é Full LED, as lâmpadas são halógenas, mas na versão mais top Graph você tem as lâmpadas tudo em Full LED e aí sim esse dente de sabre fica muito mais evidenciado e bonito. A grade, bem interessante, ela é preta com uma mescla aqui com partes cromadas, que dá um design bem bacana. E a parte de baixo temos saídas de ar, na verdade a entrada de ar em preto. O capô temos os vincos que acaba ajudando a deixar um design mais sofisticado e mais agressivo para o carro também. Já na parte dos pneus, temos pneus 195/55 R16, casando muito bem para o carro. São pneus bem robustos a Continental. Na lateral vemos que tem um vinco que vai de fora a fora na linha das maçanetas. Parte envidraçada do carro relativamente pequena, porém não tem muitos pontos cegos em nada, acaba não comprometendo. Em cima temos uma antena convencional, não é aquela estilo barbatana. A lateral era bem mais simples do que a frente do carro, né? A frente acabou sendo muito mais sofisticado o design, porém é uma lateral que combinou bem. Temos um design aqui diferenciado, na verdade, um aplique, um detalhe aqui na parte após o vidro vigia. Na parte traseira, temos duas lanternas que elas são pequenas, porém utilizam um black piano para fazer a interligação entre elas, onde vem escrito Peugeot e logo acima também temos o logo da marca. O vidro traseiro ele é compacto, com um aerofólio. Também temos no para-choques na parte inferior uma parte em preto. E o carro também tem sensores de ré. Você pode abrir tanto pela chave, porta-malas, quanto apertando o botão. E aqui você tem acesso a um porta-malas de 265 litros. Não é um porta-malas grande, porém ele é iluminado. Também ele é bem acabado. O que a gente percebe aqui nas laterais, na verdade, são acabamentos para você chegar a um acesso caso precise fazer umas manutenções na parte elétrica do carro. Essa parte de cima, esse tampão, ele é flanelado, que é muito bacana, e também nós temos um bom acabamento no tampão do porta-malas e tem um local para fechá-lo. O interessante é que essa tampa do porta-malas ela fecha com certa facilidade. Você não precisa bater muito a tampa, bem como também as portas do carro. Algo bem interessante para a categoria, visto que muitos carros você acaba precisando bater com uma certa força, que acaba dando até dó e um pouco de medo de estragar o veículo. Aproveitando que a gente está aqui debaixo do capô, primeiramente a vareta aqui, infelizmente ela não tem aquele local para você colocar a mão emborrachada para não queimar, mas temos aqui uma manta acústica bem robusta. E aqui também temos o motor 1.6 EC5, um motor tradicional da Peugeot, que ela já utiliza há muito tempo. Motor durável, robusto, bem interessante e muito utilizado por muitos anos também. Ele rende 115 cavalos na gasolina e 118 no etanol, sempre a 5.750 RPMs. Ele tem um torque de 15,4 kgfm na gasolina e 15,5 no etanol, sempre a 4.000 RPMs. Nesse caso é acoplado com um câmbio automático de 6 velocidades. Um câmbio aí tradicional com conversor de torque e tal. Tem a opção também do motor 1.0, mas é com câmbio manual de apenas 5 velocidades. Vale ressaltar, né, que relembrando que a gente já havia comentado, motor 1.6 com câmbio manual deixou de ser fabricado, deixou de ser ofertado quando surgiu 1.0 aí manual.
Bom, vamos ver então aqui como é a parte interna da porta. Temos uma porta bem acabada, ela é simples, mas na verdade ela é toda de plástico rígido, porém não tem rebarbas nem algo do tipo. Já na parte interna nós temos 2 porta-revistas, tanto na parte do motorista quanto atrás na parte do passageiro. O túnel central aqui também ele é relativamente alto. Temos também um porta-objetos. Já a parte dos bancos ele é de courino. Interessante que ele tem aqui uma parte de acabamento para os Isofix. E também temos os encostos de cabeça que são reguláveis, estilo vírgula para todos os ocupantes. Bom pessoal, o espaço aqui para quem vai atrás, para a cabeça é um pouco apertado, né? Se eu fico realmente reto, meus cabelos raspam aqui e a cabeça também acaba batendo. Para as pernas aqui, o carro tá para mim, que eu tenho 1,80 m, então é regulado para mim. Tem praticamente 2 dedos aqui sobrando, né? Então, como tem essa parte côncava, praticamente não bate, mas mesmo assim fica no limite. O espaço para o pé aqui embaixo é apenas aceitável. Ou seja, esse carro aqui não é indicado para quem vai levar muitos adultos. O espaço lateral aqui também não é tão bom. Nós não temos apoio de braço traseiro, né? Então aqui realmente é só o banco. E aqui nós temos os 3 encostos de cabeça para os 3 ocupantes também. Bem como o centro de 3 pontos para todos os ocupantes, inclusive o central. E o bacana é que o central ele sai do banco, que é a posição mais ideal. Para trás nós não temos saída de ar condicionado, nem tomada 12 volts, sem nada. E o túnel aqui ele é relativamente alto, né? Então quem vai aqui no centro não vai com muito conforto. Temos alça também de teto para os 3 ocupantes, só não para o motorista. Alguns carros têm, mas isso é mais raro de se encontrar. O acabamento do banco é bom, ele é praticamente como se fosse um courino, ele não é de tecido, né? E realmente ele é relativamente confortável. Os Isofix, eles não ficam aparentes. Você tem aqui um zíper que você pode fechar, então acaba dando mais conforto e o acabamento do banco como um todo acaba ficando melhor também. Vamos ver então aqui como que é o acabamento da porta. Temos uma porta bem acabadinha, sem rebarbas. Essa diferença de material aqui acaba dando um design bacana. E o interessante é que acaba sendo continuação aqui do painel. Temos os botões do retrovisor elétrico, os 4 vidros elétricos, travar o vidro elétrico, e também nós temos aqui essa única parte que é emborrachada. Todo o restante é de plástico rígido. Porta-objeto aqui não, porta-revistas como as pessoas costumam dizer também. Bom pessoal, então aqui o espaço que nós temos é um pouco claustrofóbico, vamos dizer assim, né? Porque o acabamento tudo envolve. É legal que você tem uma sensação mais de pertencer ao carro, um esquema aqui 3D muito legal que eles fizeram, né? E aí aqui quando para você fazer a regulagem do volante, você tem essa alavanca, nem percebe que você soltou porque ela não despenca, e você consegue regular em altura, também em profundidade. Você tem essa dupla regulagem. E aí você regula de uma forma que você consiga ver tranquilamente aqui o cockpit sem atrapalhar nada, né? O visor aqui na frente. Esse carro ainda conta com regulagem aqui de altura do banco, você consegue subir e descer, e também aqui do encosto. Você tem uma manivela aqui que você gira e o encosto ele vai para frente ou ele vai para trás também. Além da regulagem aqui convencional do próprio banco. Todas as regulagens são manuais, também é o que se espera para essa categoria de carro. Pessoal, esse espaço aqui para a cabeça é muito bom, né? Que apesar de ter regulagem de altura, mas um pouco que é claustrofóbico aqui é por questões dessas laterais que nós temos aqui. Não tem uma sensação de um carro tão espaçoso, ele abraça bem o acabamento, mas infelizmente tem essa deficiência. O acabamento do carro todo ele é de plástico rígido, nós não temos partes macias ao toque, porém ele é um acabamento bom. A gente andou na terra, esse carro aqui, nós rodamos em torno de 60 km na terra, ele está com em torno de 7.000 km rodados. Nós não sentimos ruídos nele, o acabamento não fazia ruído, a gente percebeu que realmente é um acabamento muito bem feito. Andamos bastante paralelepípedo, onde a gente está, inclusive uma região que tem muito paralelepípedo, e mesmo assim foi super tranquilo. O volante é algo bem interessante, ele tem a regulagem aqui de altura como nós mostramos, e como essa parte de baixo dele, ele acaba sendo achatada, ajuda às vezes para pessoas que sejam um pouco acima do peso ou pessoas mais baixas, você tem esse alívio. Apesar que também o volante ele é menor, acaba ajudando, porém ele parece que está um pouco mais abaixo por causa do cockpit, mas você consegue fazer a regulagem da forma como você achar melhor. Ele consegue te abraçar muito bem como um todo, os bancos são confortáveis e você se sente bem fixo, tanto para a questão do banco para a coxa, que não faz que seja cansativa a viagem, quanto o próprio encosto aqui. As abas te seguram bem, é como se fosse uma semiconcha, que acaba sustentando bem o corpo, mesmo em curva, você não tem qualquer tipo de problema. Bom pessoal, para a gente ligar o carro, então a gente aperta segurando o freio e aperta o botão aqui para ele ligar. Aquele esquema de chave presencial. Temos um painel famoso e cockpit da Peugeot. De um lado, do lado esquerdo aqui nós temos o velocímetro, do lado direito o contagiros. E no centro aqui um painelzinho com algumas informações, um painel display digital bem simples e monocromático.
Tem umas informações como quantidade de quilômetros que o carro ainda pode rodar, a velocidade média, enfim, umas informações bem básicas. Poderia ser um computador de bordo um pouquinho mais sofisticado. Gosto bastante desse volante, ele é achatado nas extremidades e ele é menor, o que dá um ar mais de esportividade. Bacana essa diferença também aqui, escovado em cima e black piano. Na verdade, black piano em cima e na parte de baixo é escovado. O logo bem ao centro. Esses botões aqui são responsáveis pelo som. E aqui é aquela alteração que nós fizemos no parte ali daquele digitalzinho lá, daquele painel digital. Essa parte aqui também é relacionado ao telefone. Gosto bastante desse acabamento, acho que ele combina bastante, juntando aqui a parte do painel em si com a porta. E é legal essa diferença de cores também. No andar como se fosse uma cor e na parte de baixo preta. A central multimídia é de 7 polegadas e ela é levemente voltada para o motorista, o que dá uma aparência muito bacana. Ela suporta Apple CarPlay e também Android Auto, utilizando apenas aqui o cabo. As saídas do ar-condicionado, gosto muito desses botões, eu acho que eles ficaram bem interessantes, o design deles. E aqui a gente aperta o botão para ter acesso ao carregador por indução, carregador para celular. Aqui à frente nós temos as luzes para a parte do câmbio, PR, D e N. Temos uma alavanca bem simples, ela não tem luz nem nada, acredito que as luzes poderiam ficar aqui e ficaria bem melhor. Uma tomada 12 volts aqui também. Porta-copos e também temos um porta-objetos traseiro. Os bancos eles são bem confortáveis, gostei bastante. Eles são de courino, muito bem acabado e eles abraçam muito bem também os passageiros. Quando a gente vem aqui para o porta-luvas, temos um porta-luvas simples. Ele é relativamente pequeno e também não tem questões de luminosidade. Gosto bastante do painel, dessa brincadeira de cores que eles fazem, da integração do painel com o painel da porta. Essas cores, como se fosse essa linha passando de fora a fora do painel, é muito bacana. A parte de cima nós temos aqui o espelho, porém não vem com luz, nem para o motorista, nem para o passageiro. Acredito que deveria vir para os dois, afinal é um carro que já tem um certo nível. Também o que é uma pena é esse carro não vir com apoio de braço, nem para o motorista, nem para o passageiro. O restante é um carro que te abraça bem. Algumas pessoas podem ter uma sensação um pouco claustrofóbica pelo carro aparentemente ser apertado, mas o espaço dele é bem interessante e envolve muito bem a pessoa. Para quem gosta de uma pegada mais esportiva, apesar do desempenho não ser tão bom assim, é um carro que pode agradar bastante. Bom pessoal, fazer aquela avaliação então, falando dos pontos positivos, negativos, custos de manutenção e para que a gente indicaria esse carro. Bom, primeiramente, questões de custo de manutenção. Se você for levar esse carro da concessionária até seus 60 mil quilômetros, você vai gastar em torno de R$4 mil mais ou menos. Se você for comparar com os outros setes automáticos que nós temos no mercado, não é um valor baixo, porém é um valor até que equivalente, aí não está tão ruim assim, não está tão fora. Questões de peças. Aquele kit de peças que nós temos, que ele envolve parte dos amortecedores dianteiros e traseiros, pastilha e disco de freio dianteiro, afinal esse carro usa tambor traseiro. Questões das correias, da correia na verdade, com a sincronizadora, parte de velas e cabos de velas e a parte de filtro de ar, óleo e combustível, todo esse pacote de peças fora da concessionária, porém de marca de boa qualidade, você vai gastar em torno de R$2.600. É interessante porque esse custo está bem coerente com os concorrentes que a gente tem no mercado. Muitas pessoas acham preconceito com a Peugeot, alegando que as peças eram muito caras, mas hoje em dia a Peugeot mudou um pouco essa imagem. Ela está tentando trabalhar para desvincular um pouco de carro frágil e também que não encontra peças. Bom, questões de partes positivas desse carro. Uma parte positiva principalmente é o design, a gente vê que realmente é um design bem resolvido, é um dos pontos mais elogiados da marca inclusive, as pessoas gostam bastante. Os carros da Peugeot no geral são muito focados nisso daí. Outro ponto muito positivo, posição de dirigir. Cockpit 3D, você tem regulagem de altura tanto do volante quanto da questão do banco, então você acha a posição ideal para você dirigir. Outro ponto bem interessante, o acabamento, muito bonito, você percebe que eles mudam os materiais, o que dá uma aparência muito interessante, dá essa diferença de materiais e de cores, deixa o carro muito bacana. E também a gente percebe que o acabamento é de boa qualidade. Apesar de ele não ter partes macias ao toque, os encaixes são muito bem feitos. Outro ponto muito positivo é a questão do conforto. Esse carro realmente ele é bem confortável, consegue absorver bem as irregularidades, paralelepípedo, enfim. E a gente não percebe muitos barulhos também de trepidação. Mesmo esse carro aqui tendo uma certa quilometragem, na verdade é baixa, mas mesmo assim, andando em terra, andando em paralelepípedo, você não sente. A única parte problemática é quando você passa em algum desnível, que o carro tem que dar algum pulo, alguma coisa assim, como por exemplo costela de vaca, né, que chamam vulgarmente quando você anda em estrada de terra. Mas como esse carro não foi focado para a terra, então
isso não é um problema. Para o que ele foi projetado, ele atende perfeitamente, realmente extremamente confortável, qualquer condição. Além da suspensão, né, trazer o conforto, uma boa estabilidade. Outro ponto muito positivo é a questão do consumo na estrada. O consumo rodoviário desse carro é muito bom, você consegue viajar tranquilamente a ele, faz um consumo bem interessante. Afinal, é um motor também antigo, mas ele consegue casar muito bem com esse câmbio automático de 6 marchas. Bom, mas tudo é perfeito. Quais são os pontos negativos? Primeiro ponto negativo é a questão do espaço interno traseiro, não tem tanto espaço quanto alguns concorrentes, e o porta-malas dele também é pequeno, né? O porta-malas dele poderia ter um pouco mais de espaço ali, mas o que acho que incomoda mais as pessoas é principalmente o espaço traseiro. O porta-luvas também dele não tem iluminação, né? Esse é outro ponto que as pessoas acabam achando um pouco ruim. Mas um problema também que as pessoas reclamam muito é a questão do limpador de para-brisa. Não consigo trocar aqui facilmente o refil, não consigo abrir totalmente, mas que isso daqui ele acaba batendo no capô, tanto de um lado quanto do outro. Para você não ter esse problema, você precisaria ligar o limpador de para-brisa, mantê-los praticamente na vertical e depois desligar, ou abrir o capô. Mas se você levanta o capô aqui, você vai ter dificuldade em levantar também as hastes. Então, você até levanta as hastes, mas você vai ter dificuldade de trocar o refil. Não dá para saber se foi alguma coisa que a Peugeot acabou não se atentando ou se ela teve algum outro intuito com essa ideia aqui de não facilitar a troca do refil. Afinal, não é comum, a maioria dos casos você consegue simplesmente trocar. Ou pode ser também algo interessante, quando você está numa cidade maior que tem flanelinha e o cara quer jogar água no para-brisa, ele não vai conseguir. Opa, putz, eu não consigo aqui, tá batendo. Então é uma forma de você se livrar aí dos flanelinhas aí que você pega nas ruas. Bom, pessoal, outro ponto também negativo, só pra gente concluir, é a questão do consumo na cidade. Na estrada, muito bom, o consumo é bacana, mas infelizmente na cidade ele acaba deixando a desejar. Consome um bocado, a gente usou ele na terra, o consumo dele acabou sendo abaixo de 6 km por litro, apesar de ser no etanol. Mas mesmo assim, a gente percebe que às vezes o carro se perde um pouco ali nas marchas, por isso que o consumo acaba ficando um pouco prejudicado. Mas afinal, para quem eu indico esse carro? Bom, indico principalmente para jovens, pessoas que gostam de um design bem interessante, para famílias também que não têm filhos, ou quem tem filhos pequenos, esse carro vai atender perfeitamente. Quem busca viajar bastante, né, principalmente sem filhos, se não precisa de um porta-malas muito grande, mas que é um carro muito estável, um carro que anda relativamente bem, econômico, esse carro aqui vai te atender muito bem. O conforto dele realmente é bem interessante, ele consegue ser um carro bem completo, né, nessas questões assim, só deixando a desejar realmente para famílias. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aí que vocês comprariam esse carro ou não, o que vocês acharam. Se não comprariam esse, qual outro modelo que vocês comprariam também. Se vocês gostaram, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos, seus familiares nas suas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda demais a gente. Não esqueça de seguir a gente no GT Car School, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você está buscando comprar um carro usado, tem medo de comprar um carro problemático, entre em contato com a gente, com certeza a gente vai conseguir te ajudar. O e-mail é gtcarschool@gmail.com.br. Bem, pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até o final. Valeu! A regulagem do carro. Acho que era pra eu ter visto antes. Vamos em algum lugar. Bom, deixa a corrida que eu vou fazer. O vídeo ia ficar engraçado, hein? Mas é ruim deixar assim, não.